Que saudade! Não vou conseguir comer a mesma comida de antes, mãe. A tigela de caldo de feijão por R$ 20 em São Paulo me fez chorar mais do que aquele jantar de US$ 700 em Paris. Foi a primeira coisa que Fátima, a filha de um magnata do petróleo da Arábia Saudita, disse com a voz trêmula, depois que seu jato particular, com 14 pessoas a bordo, teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos no meio da noite, enquanto elas voltavam da Semana de Moda de Paris. A jovem que sempre acreditou que a comida precisava ser a mais cara, a mais luxuosa e servida pelos chefes mais renomados do mundo para ser digna de seu status, viu-se paralisada diante de uma pequena barraca de caldo de feijão na rua, em São Paulo, e a partir daquela noite, tudo em que elas haviam acreditado começou a desmoronar, camada por camada, porque no Brasil, elas não encontraram apenas comida deliciosa, mas a mais profunda e dolorosa verdade, que o verdadeiro luxo nunca esteve em pratos caros, mas no coração de quem se dedica a preparar uma refeição para alguém com carinho. Naquela noite, depois de receber a ligação de emergência da coordenação do aeroporto de Guarulhos, eu soube imediatamente que não era um atendimento comum a convidados estrangeiros. Meu nome é Beatriz Rangel e trabalho como coordenadora cultural internacional há quase 8 anos. Minha função é cuidar de convidados VIP do Oriente Médio que vêm ao Brasil, incluindo grandes empresários, membros de famílias de alta classe e delegações com requisitos religiosos e estilo de vida específicos. Falo árabe em um nível que me permite comunicar sobre trabalho, e isso significa que sou frequentemente chamada para situações delicadas e de alta pressão. Mas ainda assim, esta noite era diferente, porque a voz do outro lado da linha falava com seriedade. 14 passageiras sauditas de um voo particular precisavam fazer um pouso de emergência em São Paulo e entre elas estavam filhas de várias famílias multimilionárias. Quando cheguei à sala VIP do aeroporto, já passava da meia-noite. A porta de vidro deslizou lentamente e as 14 mulheres entraram juntas. A cena diante de mim parecia saída de uma revista de alta costura, mais do que de passageiras que acabavam de passar por uma emergência aérea. Roupas de grife impecavelmente cortadas, bolsas de marcas raras, joias cujo brilho nem a iluminação do aeroporto conseguia ofuscar. Todas eram elegantemente lindas e inquestionavelmente caras. Mas, em meio a essa perfeição, eu via outra coisa com clareza ainda maior: insatisfação, cansaço e a sensação de que elas não deveriam estar naquele lugar nem por um minuto. A mulher que liderava o grupo era Amira. Ela tinha 35 anos, postura firme, olhos profundos e a aura de alguém que tomou decisões importantes na vida inúmeras vezes. Era a filha mais velha do proprietário de um grande grupo de construção em Riad e renomada como uma jovem empresária observada de perto no mundo árabe. Mas o que me fez lembrar, lá desde o primeiro momento, não foi o luxo ou o poder em sua postura, e sim seu silêncio. Enquanto as outras expressavam sua frustração abertamente, Amira observava tudo como se estivesse pensando profundamente em algo, como alguém cujo corpo estava em um aeroporto brasileiro, mas cujo coração permanecia preso a algo invisível para todos. Fátima era completamente diferente. Essa jovem de 28 anos era filha de um magnata do petróleo, famosa por seu estilo de vida luxuoso e extremo em seus círculos sociais. Dizia-se que ela nunca comia em um restaurante sem um chefe renomado na cozinha e jamais escolhia o item mais barato do cardápio. Sua voz era nítida e cheia do hábito de obter o que queria imediatamente ao falar. Nora, de 32 anos, esposa de um herdeiro de uma rede de hotéis 5 estrelas em Dubai e Riad, tinha a expressão de alguém que avaliava tudo ao seu redor em números e padrões de serviço. Ela olhava para o chão, as paredes, as luzes, o arranjo dos móveis e até a postura dos funcionários com os olhos de uma executiva de hotel e não de uma turista. Enquanto Laila, a caçula do grupo, formada em culinária na Europa, demonstrava a atitude de alguém que acreditava na perfeição de seu conhecimento adquirido. Ela não precisava dizer muito para que os outros soubessem que, em sua visão, a comida sem fama, sem estrelas,
sem uma apresentação sofisticada, dificilmente tinha o direito de ser chamada de arte. Eu cumprimentei-as respeitosamente antes de falar em árabe, para que se sentissem um pouco mais à vontade. Explicando a situação inicial, a equipe de reparos estava inspecionando o avião. Quanto à acomodação e alimentação, providenciaríamos o melhor possível dentro do tempo restante desta noite. Mas eu ainda não havia terminado quando Fátima perguntou diretamente: qual hotel em São Paulo está pronto para nos receber agora? E há algum restaurante halal de alto nível que possa servir um menu especial depois da meia-noite? Sua pergunta não era de alguém com fome ou cansado, mas vinha de um mundo que acreditava que, com dinheiro suficiente, todas as portas se abririam sempre. Expliquei com cautela que, naquele momento, as opções eram limitadas. A maioria dos restaurantes de alto nível em São Paulo estava fechada, e mesmo que alguns pudessem receber clientes especiais, a questão halal estritamente, especialmente tarde da noite, exigiria muito tempo de preparo. Naquele momento, um certo silêncio se formou na sala VIP antes de ser cortado por um leve sorriso, que não significava satisfação, de Nora. Ela disse lentamente: uma cidade deste porte não deveria ter a palavra impossível se o pagamento for razoável. Laila pegou o telefone e rapidamente procurou restaurantes, mencionando vários nomes famosos, como se quisesse provar que o problema estava na gestão e não na cidade. Não me senti brava, pois ao longo dos anos, entendi bem que algumas pessoas não são arrogantes por má índole, mas porque cresceram em um mundo que nunca lhes ensinou a ver o valor das coisas simples. Para essas pessoas, o caro é a linguagem universal da qualidade, a raridade é a prova do valor, e a exceção é a confirmação do status. Mas no Brasil, especialmente em relação à comida, havia outra verdade escondida. Uma verdade que raramente faz barulho, não é adornada com palavras luxuosas e não tem intenção de competir com ninguém. Ela se infiltra lentamente nos corações das pessoas através de uma tigela de arroz quente, de um caldo cozido com carinho, pelas mãos de cozinheiros que talvez não tenham nomes na mídia, mas lembram perfeitamente o que seus clientes habituais preferem. No meio da conversa áspera, observei Amira sentada em silêncio em um canto do sofá. Ela não participava da pressão nem demonstrava insatisfação como as outras. Seus olhos olhavam pela grande janela, vendo apenas as luzes laranja da pista que se estendiam na escuridão. Aproximei-me e perguntei baixinho se ela queria água morna ou chá. Ela se virou para mim antes de balançar a cabeça e responder em árabe, suavemente, que se sentia estranha por uma cidade onde nunca pensou em parar, ter se tornado o lugar onde ela estava presa sem aviso. Sorri levemente e disse que, às vezes, o lugar que não escolhemos pode estar nos ensinando algo que nunca aprendemos em outro lugar. Ela ficou em silêncio por um momento antes de me perguntar o quanto os brasileiros valorizam a comida. A pergunta me fez parar, pois não vinha de uma curiosidade superficial, mas da voz de alguém que procurava algo. Respondi que, para os brasileiros, a comida não é apenas algo para matar a fome, mas muitas vezes uma forma de cuidar uns dos outros, uma expressão de amor que não precisa ser dita diretamente, é tanto memória familiar quanto tempo e carinho transmitidos pelas mãos de quem mora na casa. Amira não respondeu imediatamente. Ela apenas olhou para as próprias mãos devagar e murmurou tão baixinho que mal pude ouvir que a mãe dela também acreditava nisso. Aquela frase passou por meus ouvidos como uma brisa suave, mas deixou um peso estranho em meu coração. Comecei a entender que, sob as roupas luxuosas e o status elevado, o grupo de mulheres à minha frente não carregava apenas arrogância. Cada uma delas carregava algo, crenças, estruturas de vida e um vazio escondido pelo preço da comida e o nome de restaurantes sofisticados. E entre todas, Amira parecia ter a rachadura mais profunda, apenas que essa rachadura era lindamente mascarada por sua quietude. Naquela noite, eu ainda não sabia que, em poucas horas, uma tigela de comida simples em São Paulo derrubaria, camada por camada, todo o mundo em que essas 14 mulheres haviam se apegado. E a primeira coisa a desmoronar não seria o gosto, não seria o orgulho, não seria o status social, mas a antiga crença de que o verdadeiro luxo sempre poderia ser comprado com dinheiro.
Finalmente, após mais de meia hora de coordenação, eu as levei da sala VIP do aeroporto de Guarulhos para 2 vans pretas que as esperavam do lado de fora. O ar noturno de São Paulo ainda estava quente, mesmo depois da meia-noite, mas a cidade nunca ficava completamente em silêncio. As luzes das lojas e das rodovias ainda se estendiam como veias de uma cidade que pulsava constantemente. Havia menos carros na rua do que no horário de pico, mas ainda passavam táxis, motos e veículos de entrega. São Paulo à noite tinha seu próprio encanto, não a ostentação declarada de Dubai ou Paris, mas uma certa vitalidade que se infiltrava lentamente em quem se dispunha a olhar mais fundo do que a superfície. Mas para minhas convidadas naquela noite, a cidade ainda não era digna de ser olhada. Fátima estava sentada na fileira do meio do primeiro carro, com as pernas cruzadas, como alguém que tentava suportar uma situação claramente abaixo do seu padrão de vida. Nora estava ao seu lado, perguntando sem parar sobre os detalhes do hotel. Número de quartos, tamanho dos quartos, privacidade, sistema de segurança e a qualidade do café da manhã halal. Laila rolava o telefone rapidamente, procurando um por um os nomes de restaurantes de alto nível em São Paulo e dizendo periodicamente que, se fosse uma cidade com padrões reais, certamente haveria um chefe ou gerente disposto a abrir a cozinha para convidados desse nível. Eu estava sentada na frente, o mais calma possível, respondendo a todas as perguntas com franqueza. Os hotéis 5 estrelas disponíveis naquele momento não conseguiriam providenciar uma refeição halal estritamente imediata, especialmente porque elas vieram sem aviso prévio. Expliquei que em São Paulo havia muitos bons restaurantes halal, tanto de alta gastronomia quanto locais, mas que alguns já tinham encerrado o expediente. E mesmo que se dispusessem a abrir para um caso especial, nem tudo estaria pronto como elas estavam acostumadas no mundo VIP. Então, nesta cidade, nem com dinheiro se compra a prontidão? Perguntou Fátima com a voz neutra, mas cortante o suficiente para que o ar no carro ficasse parado. Olhei para ela pelo retrovisor por um breve instante antes de responder. Algumas coisas podem ser compradas, sim, mas outras exigem tempo, carinho e uma verdadeira compreensão, especialmente quando se trata de comida ligada à fé. Ela riu baixinho, uma risada sem alegria. No mundo em que vivo, se o preço for certo, tudo fica pronto em 1 hora. Aquela fala me silenciou por um momento, não porque eu não tivesse o que argumentar, mas porque eu sabia que aquela frase não falava sobre comida. Ela falava sobre todo o mundo em que Fátima havia crescido. Um mundo onde as necessidades individuais tinham mais poder do que o ritmo natural da vida. Um mundo onde muitas pessoas eram treinadas para responder ao status antes de responder à realidade. O carro saiu da rodovia e entrou na cidade. As luzes dos prédios altos refletiam nos vidros laterais. A Mira continuava em silêncio. Ela olhava pela janela como se estivesse deixando a cidade passar por seus olhos sem julgamento. Observei que ela não estava irritada como as outras. Tinha a postura de alguém cansado, mas não cansada por ser contrariada, e sim um cansaço mais profundo, como alguém que precisa de muita força para manter algo dentro de si, sem que se revele. Liguei para vários lugares, hotéis, restaurantes, gerentes de cozinha e conhecidos no meio da culinária halal de São Paulo. Algumas ligações foram atendidas, outras não. Algumas foram atendidas e, educadamente, se desculparam dizendo que não poderiam ajudar completamente naquela noite. Tentei filtrar as opções mais seguras, pois sabia que, se levasse esse grupo de convidadas para uma comida com ingredientes ou processos culinários incertos, a insatisfação delas não seria algo pequeno. E, mais importante, seria uma falta de respeito aos seus preceitos religiosos. Depois de avaliar tudo em silêncio, tive que admitir a mim mesma que a opção mais razoável naquele momento não era um restaurante chique, um rooftop ou um fine dining com abertura especial, mas provavelmente um antigo restaurante muçulmano local nos arredores que ainda estivesse aberto tarde, ou uma pequena barraca de caldo de feijão halal que eu havia passado quando trabalhei com a delegação japonesa 2 anos atrás. Não falei imediatamente,
porque sabia que uma resposta daquelas bateria de frente com o mundo delas de forma muito brusca. Onde tem? Nora perguntou. Quero a melhor opção, não a mais conveniente. Respirei fundo e respondi. No momento, há duas opções. A primeira é acomodá-las no hotel agora e esperar que eles preparem a comida mais básica e segura, mesmo que não seja do agrado, mas é mais confortável. A outra é um lugar pequeno. Pode não ser luxuoso, mas é um restaurante que os muçulmanos locais confiam. Abre tarde e a comida é feita na hora. A última frase quase solidificou a atmosfera no carro instantaneamente. Um lugar pequeno? Laila repetiu a palavra como se ela não devesse aparecer naquela conversa. Você está dizendo que, depois de voarmos de Paris em um jato particular, devemos comer tarde da noite em um restaurante local comum? Não é que o status de vocês não seja digno de algo melhor. Respondi com a maior suavidade possível. Mas porque o melhor lugar, neste momento, pode não ser o mais caro, e sim o que ainda se dedica a preparar comida para as pessoas comerem. Fátima virou o rosto para a janela imediatamente. Seus lábios se moveram em um sorriso frio. Pessoas pobres em todo o mundo sempre usam frases assim para se consolar. Não respondi, pois sabia bem que algumas ideias não podem ser combatidas com a razão no primeiro minuto. Elas precisam ser gradualmente quebradas pela experiência real. O carro diminuiu a velocidade em um semáforo perto de um bairro antigo. Sob o viaduto, ainda havia uma lanchonete acesa. Um homem de meia-idade estava sentado sozinho, sorvendo um caldo quente em uma cadeira de plástico vermelha na beira da estrada. Uma vendedora estava guardando suas coisas lentamente, e havia uma pequena imagem de Nossa Senhora em um oratório na frente de uma loja, com uma fumaça fina de incenso ainda subindo. Essas imagens passavam para dentro do carro como outro mundo, um mundo onde ninguém precisava provar a si mesmo pelo preço da comida. Um mundo onde a fome e o carinho ainda se comunicavam em uma linguagem simples. Amira observou a cena em silêncio antes de perguntar baixinho. É normal que os brasileiros comam tarde assim? Respondi. Sim, especialmente em São Paulo. Esta cidade tem pessoas que trabalham até tarde, voltam para casa tarde, cuidam da família até tarde. A comida noturna não é apenas algo para comer, mas também um refúgio para alguns tipos de pessoas. Ela assentiu levemente, como se a frase tocasse algo em seu coração. Depois do sinal verde, o carro seguiu. Decidi ligar para o dono da barraca de caldo de feijão, que me lembrava ser muçulmano de origem nordestina e que ainda abria tarde. A voz do outro lado da linha estava um pouco rouca, pois estava perto da hora de fechar. Mas quando expliquei a situação, ele não hesitou. Ele apenas perguntou 2 ou 3 coisas sobre restrições, e em seguida respondeu. Se as clientes ainda estiverem com fome, traga-as. Eu faço uma panela nova para elas. Segurei o telefone por um momento sem perceber. A resposta era tão simples. Não houve perguntas sobre quem eram as clientes, nem sobre o nível de preço, nem entusiasmo por serem convidadas de famílias importantes. Apenas a frase, se ainda estiverem com fome, traga-as. Desliguei a ligação e me virei para dizer a todos que havia encontrado o lugar mais adequado. Era uma barraca pequena que estava disposta a fazer comida fresca na hora, levando a sério os princípios halal. A atmosfera poderia não ser o que elas estavam acostumadas. Malguto não estava feliz em acender o fogão novamente, mesmo perto da hora de fechar. Quanto custa? Fátima perguntou imediatamente, como se o preço fosse a única informação que ela usava para avaliar o valor de tudo. Fiquei em silêncio por um momento antes de responder honestamente. Não deve ser caro. Provavelmente alguns reais por tigela. Desta vez, não foi apenas ela quem ficou em silêncio. Todo o carro ficou em silêncio, a ponto de se ouvir claramente o som dos pneus na estrada. Laila lentamente abaixou o telefone de sua mão. Nora se virou para mim como se estivesse avaliando o quanto eu estava falando sério. Quanto a Fátima, ela riu baixinho, mas desta vez em sua voz havia descrença e desdém claros. Alguns reais? Ela disse lentamente. Esse não é o preço de comida para pessoas como nós. É o preço de uma garrafa de água no quarto de hotel.
Olhei para a estrada à frente e respondi com uma frase que, mesmo naquele momento, eu não sabia o quanto se tornaria importante na noite seguinte. Às vezes, Sirta, Fátima, o que muda a vida das pessoas não vem com o preço que imaginamos que deveria ter. Ninguém respondeu. O carro continuou avançando, através de São Paulo à noite, que lentamente revelava um lado mais gentil de si mesma. E naquele silêncio, eu senti claramente que não estávamos indo para um restaurante comum. Estávamos nos aproximando da primeira porta de algo que elas nunca haviam encontrado em seu mundo de luxo. Algo sem estrelas, sem tapete vermelho, sem nomes de chefes na mídia, mas com poder suficiente para fazer com que pessoas que acreditaram no dinheiro por toda a vida parassem e começassem a questionar tudo o que chamavam de valor. O carro lentamente saiu da rua principal e entrou em um beco tranquilo. As luzes daquela área não eram tão brilhantes quanto as do centro de São Paulo. Havia apenas lâmpadas amareladas e suaves de algumas poucas lojinhas que ainda estavam abertas. O vento noturno trazia o cheiro da rua, o cheiro de chuva antiga na calçada e o cheiro de comida quente, misturando-se de forma estranha. Quando o carro parou em frente à barraca, me virei para dizer a todos que havíamos chegado. Não havia placa luxuosa, porta de vidro, nem funcionários bem vestidos para nos receber. Havia apenas uma pequena barraca de comida de aparência comum, instalada sob um prédio antigo. A frente da barraca era aberta, com algumas mesas de aço inoxidável, cadeiras de plástico desbotadas pelo uso prolongado, um ventilador de parede girando lentamente acima das cabeças e uma panela grande de onde ainda saía vapor constante, vindo da cozinha aberta. Fátima foi a primeira a sair do carro, mas assim que seus olhos varreram a barraca, sua expressão mudou imediatamente. Não era apenas insatisfação, mas quase um choque por ter que estar ali de verdade. Nora desceu um pouco mais devagar. Seus olhos observavam o estado da barraca como alguém forçado a confrontar algo que não se encaixava em seu sistema de pensamento. Laila franziu a testa imediatamente ao ver o velho exaustor e o balcão de madeira com marcas de uso prolongado. As outras do grupo pararam perto da porta do carro. Ninguém disse nada no primeiro instante, porque o que estava diante delas não era apenas comida barata, mas outro mundo, um mundo em que elas nunca pensaram que teriam que entrar. Dentro da barraca, havia apenas 2 mesas ocupadas. Uma por um taxista de meia-idade que comia em silêncio, e a outra por 2 mulheres que pareciam cansadas depois de um longo dia de trabalho. Mas quando nos viram entrar, ninguém demonstrou surpresa ou agitação. As pessoas na barraca apenas olharam brevemente e voltaram a comer. Senti algo imediatamente. Ali, ninguém julgava ninguém por suas roupas ou status. Todos eram apenas pessoas com fome que vinham buscar um pouco de carinho antes de voltar para casa. O dono da barraca saiu de trás do fogão. Era um homem de cerca de 60 anos, não muito alto, com um rosto marcado pelo sol de quem trabalhou duro a vida toda. Usava um avental desbotado e um pequeno boné branco no ombro. Ele nos olhou com calma, sem bajulação ou submissão. Cumprimentei-o em português e expliquei brevemente que o grupo de convidadas precisava de comida halal. Ele assentiu simplesmente antes de responder. Certo, já separei a panela. Farei uma nova, quentinha. Não houve pergunta sobre quem eram as convidadas, nem pressa em pegar uma câmera para fotografar, nem entusiasmo por receber pessoas ricas de outro país. Ele falou como se o mais importante não fosse o status do cliente, mas o fato de que elas estavam com fome, e a comida deveria ser feita bem o suficiente para quem tinha fome naquele momento. Expliquei o menu ao grupo. A barraca vendia principalmente caldo de feijão halal com arroz e um acompanhamento, com cozinha separada. O dono ofereceu-se para fazer uma panela nova de caldo de feijão, porque era o mais fácil para convidadas não acostumadas com comida brasileira e o mais seguro em relação aos ingredientes. Fátima ainda não se mexeu. Ela olhou para a mesa de plástico à sua frente e me perguntou lentamente: "Teremos que sentar aqui mesmo?" Eu respondi apenas: "Esta noite, este lugar pode não honrar-las com luxo, mas as honrará com sinceridade. Não sei se pelo cansaço ou pela fome."
Mas finalmente elas concordaram em se sentar nas pequenas mesas, que foram unidas em 2 fileiras para acomodar o grupo de 14 pessoas de forma apertada. O ventilador velho soprava o vapor quente da panela de caldo, o cheiro suave de cheiro verde, o alho frito e o aroma do caldo de feijão, tudo se espalhando suavemente. Não era um cheiro forte que se impunha, mas um aroma que nos envolvia lentamente, como um cobertor fino em uma noite em que o corpo começava a enfraquecer. O dono da barraca começou a cozinhar diante de nós. Ele colocou o feijão cozido até quase derreter os grãos em uma panela menor, adicionando o cozido de carne, temperou levemente e mexeu com um ritmo lento, mas firme. Ele não cozinhava como se estivesse se exibindo para alguém, mas como se aquilo fosse o que suas mãos sabiam fazer de melhor no mundo. Cada concha, cada mexida, cada pitada de cheiro verde adicionada no final, tudo tinha uma certeza que não precisava de alarde. O vapor subia e cobria metade de seu rosto periodicamente, mas o olhar daquele homem permanecia calmo, concentrado e estranhamente gentil. Laila, que inicialmente estava sentada de braços cruzados em silêncio, começou a abaixar os braços lentamente. Seus olhos seguiam as mãos do dono da barraca sem perceber. Eu vi imediatamente que ela estava observando como alguém que estudou culinária, observando como ele controlava o fogo, como mantinha o calor, como fazia o caldo ter uma textura uniforme sem ficar muito aguado, e como servia a tigela sem que tudo perdesse o frescor. Aquilo não era uma técnica luxuosa, mas algo que vinha de fazer a mesma coisa com respeito milhares e milhares de vezes. Em pouco tempo, as tigelas de caldo foram servidas uma a uma, colocadas diante delas em silêncio. Cada tigela tinha um caldo de feijão cremoso e esbranquiçado, com carne desfiada fininha, cheiro verde claro, alho frito e um ovo pochê ainda meio mole. O vapor subia suavemente, mais convidativo do que desafiador. Fátima olhou para a tigela à sua frente como se estivesse tentando descobrir o que nela merecia atenção. Aquele menu não tinha trufas, caviar, foiegras, nem molhos com nomes difíceis em francês. Tinha apenas feijão, caldo, cheiro verde e as mãos de quem o preparou. "Essa é a comida que os brasileiros comem à noite?" Nora perguntou baixinho, como se ainda não acreditasse. "Sim", respondi. "Quando as pessoas estão cansadas, doentes, voltam para casa tarde, ou querem comer algo quente para acalmar o coração, muitas pensam em caldo." Eu ainda não havia terminado quando Fátima, com um pouco de desconfiança, pegou a primeira colher. Ela soprou levemente e levou à boca. Naquele instante, ninguém disse nada. Não porque todos esperavam o resultado com entusiasmo, mas porque, no fundo, todos estavam certos de que comida daquele preço não poderia causar muita coisa, além de aceitação resignada. Mas o que aconteceu a seguir silenciou toda a mesa. Fátima parou de mastigar imediatamente, não porque o sabor fosse ruim, mas porque era bom demais para o mundo dela explicar. Seus olhos piscaram mais lentamente. A mão que segurava a colher ficou suspensa no ar. Ela engoliu o primeiro bocado lentamente e pegou outra colher sem dizer uma palavra. Sua expressão não era de alguém impressionado por algo delicioso, mas de alguém que estava sendo atingido por dentro, em silêncio. "O que foi?" Nora perguntou. Mas antes que pudesse ter uma resposta, ela mesma pegou uma colher e provou. Desta vez, Nora também ficou em silêncio. Olhei para elas, uma por uma. Laila comeu um pouco mais devagar que as outras, mas assim que o caldo tocou sua língua, ela fechou os olhos como se precisasse de tempo para compreender a estrutura do sabor. O sabor do caldo não era forte, não tentava superar nada, mas era profundo o suficiente para que a língua sentisse o tempo de cozimento paciente. A carne era macia sem se desfazer, o cheiro verde cortava o peso na medida certa, o alho frito adicionava um aroma que aquecia tudo sem ofuscar, e o ovo pochê dava ao caldo uma suavidade mais profunda. Não era uma comida que chocava pela complexidade, mas fazia algo mais difícil, fazia quem comia sentir-se cuidado. "Por quê?" Fátima finalmente disse. Sua voz estava tão baixa que mal parecia a mesma. "Por que é tão suave?" Ninguém riu da pergunta. Embora no mundo anterior delas,
A palavra suave provavelmente nunca teria sido usada para descrever comida barata assim, mas naquela noite, todos entendiam bem que ela não estava falando apenas do sabor. O dono da barraca, que estava limpando tigelas não muito longe, ouviu a pergunta. Então traduzi para ele. Ele sorriu levemente antes de responder brevemente. Caldo precisa de calma, meu anjo. Se a gente faz com pressa, não fica bom. Traduzi aquela frase de volta para o árabe, e algo no ar mudou imediatamente. Laila lentamente baixou a colher e olhou para o homem idoso. O que ele quer dizer? Respondi. Ele provavelmente se refere tanto ao preparo quanto à forma de comer. Se o cozinheiro tem pressa, o sabor não chega. Se quem come tem pressa, não sente o que há de especial nessas coisas simples. Laila ficou em silêncio por um longo tempo. Seus olhos não demonstravam mais resistência como antes, mas estavam cheios de uma confusão mais profunda. Confusão porque o que ela havia aprendido não a preparava para entender por que uma comida sem bela apresentação, sem nomes de menus luxuosos, sem interpretações contemporâneas, podia tocar o coração de alguém daquela forma. Enquanto as outras começavam a comer suas tigelas com seriedade, Amira ainda segurava a colher imóvel por um momento. Ela observava o vapor subir da tigela em silêncio, como se não estivesse vendo apenas o caldo, mas algumas memórias que lentamente voltavam. Quando ela levou a primeira colher à boca, vi seu ombro tremer muito levemente. Tremeu apenas um pouco, tão sutilmente que quase ninguém notou, mas como a pessoa mais próxima, eu soube imediatamente que não era apenas o sabor agindo, era a memória. Amira não disse nada. Ela apenas se inclinou e continuou a comer lentamente, como alguém que não queria que ninguém visse o quanto estava sendo profundamente tocada por algo. E naquele silêncio, eu soube que a primeira porta havia realmente se aberto, não a porta da impressão de um turista, mas a porta da aceitação de que uma tigela de comida comum no Brasil podia ter poder suficiente para abalar o que o dinheiro havia construído como uma barreira protetora por toda a vida. Naquela noite, ninguém mais falou em preço. Havia apenas o som suave das colheres batendo nas tigelas, o ventilador girando e o cheiro quente de caldo que lentamente se infiltrava nos corações das 14 mulheres que, pela primeira vez, começavam a entender que o que torna uma tigela de comida verdadeiramente valiosa pode não ser a raridade dos ingredientes, mas a intenção silenciosa de quem está diante da panela e deseja que um estranho cansado, após um dia inteiro, possa comer algo quentinho antes de enfrentar seu próprio mundo novamente. Na manhã seguinte, desci ao saguão do hotel um pouco antes do horário combinado, pensando que, devido à noite anterior, todas deveriam estar muito cansadas e poderiam precisar de mais tempo particular do que o normal. Mas o que vi não se parecia em nada com a imagem das 14 mulheres sentadas desconfortavelmente no carro poucas horas antes. Elas desceram quase todas juntas. Seus rostos não estavam mais exaustos a ponto de parecerem fechados para o mundo, e o mais importante, o brilho arrogante e frio de ontem à noite havia sido substituído por algo que eu não esperava ver tão cedo. Era curiosidade, um silêncio que se abria e a sensação de que estavam esperando que a cidade lhes dissesse algo mais. Fátima foi a primeira a se aproximar de mim. Ela ainda estava impecavelmente vestida. Tudo nela ainda indicava claramente que vinha de um mundo onde o dinheiro podia aperfeiçoar tudo. Mas sua voz naquela manhã não era tão dura quanto na noite anterior. Dona Beatriz, ela disse lentamente, aquela barraca de ontem à noite não se parecia com nada que eu já conhecesse. Ela parou um pouco, como se ainda não estivesse acostumada a dizer certas coisas diretamente. E então continuou. Hoje, não quero ir aos lugares mais luxuosos. Quero ver o que os brasileiros realmente comem. Aquela fala fez as outras ficarem um pouco em silêncio. Não por choque, mas porque no coração de todas provavelmente havia um sentimento semelhante, apenas que ninguém havia expressado. Amira estava no fundo, me olhando com um olhar calmo, e assentiu levemente, como se dissesse que concordava com o que Fátima havia dito. Assenti brevemente e disse, se é assim, nesta manhã, levarei vocês a 2 lugares.
O primeiro é um supermercado comum e o segundo é uma feira livre de São Paulo, lugares que não são feitos para turistas, mas onde as pessoas da cidade vivem suas vidas de verdade. Fátima franziu um pouco as sobrancelhas ao ouvir a palavra supermercado, como se a palavra ainda fosse muito inferior para ter significado para ela. Mas desta vez, ela não contestou, apenas perguntou: "Você tem certeza de que haverá algo para aprendermos lá?" Respondi com um sorriso. Talvez o que mais claramente revela a identidade de um país não seja um palácio ou um restaurante estrelado, mas a comida que as pessoas comuns compram para comer de manhã antes de ir trabalhar. Começamos em uma filial de supermercado não muito longe do hotel. A porta deslizante abriu-se com o som de uma breve melodia familiar para os brasileiros. O cheiro de ar condicionado frio misturava-se com o aroma de pão quente e café da máquina automática. Dentro, as prateleiras estavam repletas de produtos organizados, quase sem espaço vazio. Caixas de leite, iogurtes, frutas picadas, pães de queijo, bolos diversos, biscoitos brasileiros embalados, sucos e dezenas de outros tipos de alimentos estavam tão bem arrumados que, vistos de fora, podiam parecer comuns. Mas eu sabia bem que, para quem cresceu em um mundo de serviço pessoal de alto nível, essa organização podia causar tanto impacto quanto o luxo. Nora foi a primeira a parar na prateleira de alimentos prontos. Ela se inclinou para ler os rótulos de validade, detalhes dos ingredientes, instruções para aquecer e informações nutricionais, tudo com um detalhe completamente diferente da atitude de ontem à noite. Cada item tem um tempo, ela murmurou para si mesma. Tempo de embalagem, tempo de aquecimento, tempo de validade, tudo claro. Ela pegou mais um pedaço de pão de queijo e, em seguida, um pacote de bolo de fubá e olhou para o expositor de frutas picadas prontas para comer. "Essas coisas vendem o dia todo?" ela me perguntou. "Sim, vendem, mas são repostas várias vezes", respondi. "Se não estiverem em boas condições, são retiradas." Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse traduzindo aquela frase para a linguagem do mundo dos negócios em sua mente, e então perguntou: "Isso significa que coisas que ainda podem ser consumidas, mas não estão em perfeitas condições, não devem ser vendidas?" Eu assenti. No mínimo, em um bom sistema, eles pensariam assim, porque o comprador não paga apenas para não sentir fome, mas também pela tranquilidade. Aquela resposta fez Nora parar de olhar para as caixas de comida por um bom tempo. Eu vi claramente que ela não estava mais olhando para caixas de comida comuns, mas estava vendo uma lacuna no negócio de que ela se orgulhava a vida toda. Seu hotel pode ter lustres de cristal, buffets luxuosos e funcionários em cada canto, mas algumas coisas naqueles hotéis podem não ser gerenciadas com a mesma sinceridade que uma marmita de alguns reais em um supermercado brasileiro. Em outro canto, Laila estava parada em frente à prateleira de pães com recheios diversos e salgados simples. Ela não os pegava com a mesma atitude desdenhosa de antes, mas os examinava com interesse genuíno. "Eles são feitos para abrir fácil, mas não deixam o interior se deformar", ela disse. "E ainda mantém a textura do alimento boa até a hora de comer." Em seguida, ela se virou para mim, os olhos cheios de uma nova incompreensão, não uma incompreensão de desprezo, mas uma incompreensão, porque seu conhecimento anterior começou a falhar em explicar aquele mundo. Por que eles se importam tanto com a comida que as pessoas compram no caminho? Não respondi imediatamente, porque a pergunta não era sobre técnica de embalagem, era uma pergunta sobre o coração da sociedade. Então, respondi lentamente. Porque em muitos países, a comida barata pode ser vista como algo temporário, mas em algumas culturas, especialmente aqui, as pessoas ainda acreditam que, mesmo sendo algo para comer rapidamente, não deve fazer com que a pessoa sinta que está sendo menos cuidada. Laila lentamente colocou o alimento de volta. Ela me olhou como se estivesse diante de uma lição que a universidade nunca lhe ensinara. Ela havia aprendido que a boa comida precisava de inspiração, conceito, linguagem do chefe. Mas agora ela estava vendo comida barata que não tentava dizer nada grandioso. Apenas tentava chegar às mãos do consumidor na melhor condição possível,
E talvez essa fosse a linguagem mais honesta que ela já conhecera. Do supermercado, seguimos diretamente para uma feira livre nos arredores de São Paulo. Assim que o carro parou, o cheiro de um novo dia nos atingiu imediatamente. Era um cheiro que não se encontrava facilmente em hotéis de luxo. O cheiro de pão de queijo quente, de café fresco, misturado com o aroma de pastel frito, de frutas frescas, de ervas molhadas e o perfume de flores de jasmim de guirlandas penduradas em pequenas barracas. Os sons dos feirantes chamando clientes, o roçar de sacolas plásticas, o bater de colheres em panelas e as breves e suaves negociações de preços tornavam-se outro tipo de música que apenas uma cidade que ainda usa a feira como o coração da vida poderia ter. Elas andavam mais devagar sem perceber, porque a cada passo havia algo a ser observado. Uma mulher pegava pão de queijo quente com as mãos nuas e o colocava em um saco de papel com agilidade. Um homem de meia-idade grelhava espetinhos de carne um por um, virando-os com precisão para não queimar demais. Uma senhora sentava-se ralando coco à mão, ao lado de uma barraca de doces brasileiros. Em um canto, uma vendedora despejava caldo quente em um copo de plástico com a velocidade de quem já havia feito isso dezenas de milhares de vezes. Ninguém usava uniforme de luxo, ninguém tinha o título de chefe famoso, mas a cidade inteira parecia estar sendo alimentada pelas mãos dessas pessoas comuns. Fátima parou em uma barraca de espetinhos, observando as filas de carne sobre o braseiro em silêncio. As pessoas aqui realmente comem esse tipo de coisa antes de começar o dia? Ela perguntou. Sim, respondi. Muitos comem assim desde crianças. É café da manhã, é um hábito e às vezes é uma memória. Ela ficou observando por um tempo antes de perguntar baixinho. E o vendedor? Que horas ele precisa acordar? Virei-me para perguntar à vendedora. Ela sorriu simplesmente e respondeu. Às 2 da manhã já tenho que começar a temperar a carne, porque até o carvão acender, até o pão de queijo assar, até tudo estar pronto para vender, leva tempo. Fátima ouviu e ficou em silêncio. Ela não demonstrou pena ou admiração, mas eu sabia que, em seu coração, houve outro abalo, pois as pessoas em seu mundo geralmente acordavam para encontrar a comida pronta, sem nunca precisar pensar no tempo que outros levaram para prepará-la. Nora também foi ficando cada vez mais silenciosa. Quanto mais ela via a feira, mais a expressão da executiva que antes confiava em seu sistema de serviços se desfazia em uma leve vergonha. Ela provavelmente estava comparando, em sua mente, o café da manhã de seu hotel 5 estrelas, servido em louças caras, com o pequeno espetinho de carne da barraca à sua frente, repleto de trabalho, frescor e o ritmo de vida real de quem o preparava. Quanto a Laila, eu a vi parada em frente a uma barraca onde uma mulher de meia-idade socava pimenta com um pilão em um moedor de pedra com um ritmo firme. O cheiro de capim-limão, galanga, casca de limão, alho e pimenta seca subia a cada batida do pilão. Laila olhava para aquelas mãos, como se estivesse vendo uma lição de culinária em outra forma. Não era a criatividade que tentava ser diferente, mas a fidelidade às raízes do sabor. É isso então, ela disse baixinho, a origem de tudo o que os restaurantes tentam explicar com palavras bonitas. Não respondi, porque ela já estava começando a entender por si mesma. Naquele momento, senti que aquela manhã as havia levado a outra linha. De ontem à noite, quando elas apenas se surpreenderam com a delícia de algo comum, agora elas começavam a ver que o mundo da comida não era dividido em caro e barato, mas sim por outra coisa, se havia, ou não, carinho por dentro. E o mais surpreendente do Brasil, aos olhos delas, pode não ser o quão deliciosa é a comida de rua, mas a capacidade deste país de colocar esse carinho mesmo nas coisas mais simples, a ponto de pessoas que nunca sentiram falta de nada na vida começarem a perceber o quanto lhes faltava essa verdade por tanto tempo. Depois de um bom tempo caminhando pela feira livre, observei que todo o grupo começou a ficar estranhamente silencioso. Não era o silêncio desconfortável da noite anterior, mas o silêncio de quem estava absorvendo algo sem saber como nomeá-lo. O cheiro da comida, o som do pilão, as risadas dos feirantes
e a imagem das mãos das pessoas trabalhando desde antes do amanhecer pareciam lentamente infiltrar-se nas lacunas que suas vidas de luxo nunca haviam tocado. Perto do meio-dia, eu lhes disse que, se quisessem ver outro lado da comida brasileira de verdade, não deveríamos parar apenas nas comidas de rua, mas deveríamos sentar para uma refeição em um restaurante comum, onde as pessoas da cidade entravam sem pensar muito. Um restaurante que não foi projetado para impressionar ninguém em particular, mas que abria todos os dias para alimentar a vida de trabalhadores, motoristas, funcionários de escritório, pessoas que não tinham tempo para questionar se a comida à sua frente era famosa ou não. Eles precisavam apenas de uma coisa: um almoço honesto e confiável. Levei-as a um prédio antigo em um bairro tranquilo, não muito longe do centro de São Paulo. A fachada do restaurante não tinha nada de chamativo. A placa estava um pouco desbotada pelo sol e pela chuva de muitos anos. A porta era aberta, ventiladores de teto giravam lentamente, mesas de madeira retangulares estavam dispostas de forma razoavelmente apertada. Na parede, havia apenas um relógio antigo, o calendário do ano e fotos de família que estavam tão limpas que não tinham um único grão de poeira. Restaurantes assim são numerosos em São Paulo, a ponto de quase ninguém achar que são especiais. Mas para pessoas que cresceram em um mundo onde a beleza precisa ser cuidadosamente arranjada em cada canto, este era um lugar onde nada podia sustentar sua imagem. Fátima parou em frente à porta do restaurante por um momento. Havia uma sombra de resistência em seus olhos. Aqui, ela perguntou baixinho, como se quisesse ter certeza de que não estávamos perdidas. Sim, respondi. Se ontem à noite foi a comida que consolou os cansados, este restaurante é a comida que sustenta as pessoas comuns no dia a dia. Ela não respondeu, mas entrou em silêncio. O dono do restaurante era um homem de quase 60 anos, chamado Seu João, magro, com um rosto marcado, mas um sorriso gentil. Vestia uma camiseta branca e um avental simples. Não havia pressa, embora o restaurante estivesse mais da metade cheio. Ele nos cumprimentou educadamente e se virou para limpar uma mesa novamente, mesmo já estando limpa, como se, independentemente de quem fossem os clientes, ele quisesse que o lugar à frente deles estivesse sempre o mais pronto possível. Eu apenas observei a cena em silêncio, pois sabia bem que essa meticulosidade não era uma encenação. Era a personalidade de alguém que havia feito a mesma coisa com responsabilidade por tanto tempo que se tornou um hábito. Informei sobre a comida halal em detalhes. Seu João assentiu e disse que havia preparado utensílios separados e faria os pratos mais seguros, com foco em frango, legumes, ovos e caldo de galinha. Ele não disse isso com a voz de quem está fazendo um favor, mas de forma simples, que o cliente vem para comer, e ele precisa que coma com tranquilidade. Essa frase curta me fez pensar em muitas coisas, desde a noite anterior. Uma pequena barraca que nunca falou de padrões internacionais, nunca se gabou de entender culturas estrangeiras, mas que estava pronta para se adaptar com sinceridade mais rapidamente do que muitos lugares que alegavam ter serviço de nível mundial. Elas sentaram-se em meio a clientes brasileiros que vinham em casais, em pequenos grupos ou sozinhos. Alguns vestiam camisas de funcionários, outros eram motoristas de entrega, alguns eram mães jovens com bebês. Ninguém se importava com as famílias de onde essas 14 mulheres vinham. Cada um tinha seu próprio mundo, sua própria fome e um breve tempo de descanso antes de voltar a lutar com a vida. Isso tornava a atmosfera do restaurante estranhamente digna. Era a dignidade de pessoas comuns que não eram inferiores a ninguém, apenas não precisavam se anunciar. Em pouco tempo, a comida começou a chegar. O primeiro prato foi um simples arroz com frango ensopado. Frango cozido sobre arroz macio, com uma pequena tigela de caldo e um molho separado. O prato seguinte era uma omelete fofa, cortada em pedaços pequenos, uma sopa simples de tofu e alga, e frango refogado com pimenta. Seu João não tentava criar algo espetacular. Ele apenas fazia cada prato quente, fresco e, na medida certa, como a comida deveria ser. Fátima olhou para o prato de arroz com frango à sua frente com um pouco de desconfiança. Não havia decoração, molhos sofisticados
nem nomes de menus que contavam longas histórias. Havia apenas arroz, frango, pepino, molho e caldo, mas desta vez ela não demonstrou o desprezo de antes. Ela apenas pegou uma pequena porção de arroz com frango e provou, e ficou em silêncio novamente. Aquele silêncio lentamente se espalhou pela mesa, como na noite anterior, mas havia algo diferente. Porque ontem à noite foi choque, e hoje era uma lenta aceitação de que coisas simples estavam tocando um espaço mais profundo. Nora experimentou a sopa primeiro. Ela apenas provou um pouco e segurou a colher na mão. Uma sopa assim. Ela disse baixinho, não tenta nos impressionar, mas nos alivia. Olhei para ela em silêncio. Aquela frase era muito perspicaz para uma pessoa do ramo de serviços, porque o mundo dela estava acostumado a criar impressões, a ponto de, às vezes, esquecer que a boa comida, na verdade, pode não ser a que mais emociona, mas a que faz a pessoa se sentir leve, segura e como se tivesse um breve descanso do mundo exterior. Enquanto todos começavam a comer com seriedade, observei pequenas coisas no restaurante. Um cliente de meia idade na mesa ao lado terminou de comer e empilhou os pratos de forma organizada. Ele se levantou para pagar, cumprimentou o dono com um leve aceno e disse apenas, delicioso como sempre, seu João. Seu João sorriu em resposta, obrigado, volte amanhã. Era uma conversa tão curta e comum que poderíamos não ver nada se não prestássemos atenção. Mas naquela frase comum, havia uma relação escondida. Uma relação que muitos restaurantes luxuíssimos nunca poderiam criar, por mais que decorassem suas mesas com flores caras. Amira observou a cena em silêncio antes de me perguntar baixinho. Ele se lembra dos clientes? Eu assenti. Em restaurantes assim, as pessoas se lembram umas das outras. Algumas vêm comer todos os dias. O dono sabe quem não come pimenta, quem gosta de mais caldo, quem precisa ir trabalhar rápido. Amira ficou em silêncio por um momento, e então seus olhos se suavizaram visivelmente. Parece mais uma casa do que um negócio, ela disse lentamente. Aquela frase fez algo vibrar em meu coração, porque eu sabia bem que, desde o início, o que Amira procurava não era apenas comida deliciosa, mas vestígios daquele sentimento que antes existia em sua casa. O sentimento de que alguém se lembrava do que ela gostava e não gostava, que alguém fazia algo porque queria que ela comesse com tranquilidade, e não porque ela pagava caro o suficiente. Laila também estava comendo mais devagar que o normal. Ela pegava arroz, pegava sopa, provava o molho e parava para pensar, como se estivesse desmantelando tudo o que havia aprendido, camada por camada. Não tem nada, ela disse baixinho, mas não em tom de desprezo. Não tem apresentação complexa, não tem histórias criadas, não tem técnicas especiais para explicar, mas tudo é incrivelmente perfeito em sua função. Ela ergueu os olhos para mim. Talvez o que eu chamava de alta gastronomia fosse apenas uma forma de ambição. Mas o que está aqui é responsabilidade. Não respondi imediatamente, porque aquela frase já era pesada o suficiente e ficava ainda mais pesada quando quem a dizia era alguém que havia sido a mais apaixonada pelo mundo da apresentação e da reputação culinária. Nora foi a que mais mudou no final daquela refeição. Depois de comer a metade, ela lentamente colocou a colher e olhou para o prato à sua frente como se estivesse olhando para um espelho que refletia a si mesma. Sempre pensei que o bom serviço era fazer o cliente se sentir importante, ela me disse, sem se importar se os outros ouviam. Mas este restaurante não tenta fazer ninguém se sentir especial, e é isso que me faz sentir o maior respeito. Ela suspirou baixinho. Meu hotel pode ter tudo, exceto essa verdade. Ninguém a consolou, porque frases assim não precisam de consolo. Precisam que a própria pessoa ouça sua voz claramente e a aceite. Quando estávamos prestes a sair, vi uma senhora que veio sozinha ir pagar. O dono rapidamente colocou mais uma porção de sopa em um saco para ela, sem cobrar. Ela balançou a cabeça dizendo que não precisava, mas ele sorriu e disse, leve para comer à noite, dona. Hoje está quente, para a senhora não passar mal. Aquela mulher sorriu largamente e aceitou o saco com um olhar cheio de familiaridade, como se não fosse a primeira vez que algo assim acontecia. Fátima viu a cena.
Ela se virou para mim com os olhos tão suavizados que mal se podia reconhecer o quão frios haviam sido na noite anterior. Ele deu de graça? Ela perguntou. Sim, respondi. Às vezes, restaurantes assim não medem tudo pelo preço por prato. Ela olhou de volta para o dono e disse muito baixinho: no meu mundo, ninguém dá nada sem calcular o custo antes. Não respondi, porque sabia bem que essa era a razão de toda aquela viagem. Quando saímos da frente do restaurante, o sol do meio-dia em São Paulo batia na rua, deixando o concreto brilhante. As pessoas ainda passavam, os motoboys ainda faziam suas entregas como antes. A cidade não havia mudado em nada, mas eu sabia que algo dentro daquelas 14 mulheres estava mudando, e essa mudança não era barulhenta. Não era a empolgação de turistas que encontram algo novo, mas era o coração começando a aceitar que a refeição mais valiosa pode não ser a que nos diz o quão elevados somos, mas a que nos faz sentir que fomos verdadeiramente alimentados como seres humanos. Depois de sair do pequeno restaurante ao meio-dia, o silêncio voltou a nos acompanhar, mas desta vez não era mais o silêncio da hesitação ou da insatisfação. Era o silêncio de quem estava ouvindo uma voz dentro de si. Uma voz que havia sido abafada pela pressa, pela reputação, pelo preço e pela imagem por tempo demais. São Paulo à tarde ainda estava cheia de carros, buzinas e o sol forte de cidade tropical, mas eu senti claramente que as 14 pessoas no carro não olhavam para a cidade como ontem. Elas não procuravam luxo nos cantos da rua, mas começavam a notar coisas que antes talvez nunca estivessem em seu campo de visão. A Mira estava sentada na janela como antes. Seus olhos se estendiam para além da rua por onde o carro passava. Ela não disse nada por um longo tempo antes de falar baixinho. Se eu quisesse ver a comida brasileira de uma forma mais profunda, não apenas a comida da cidade, mas algo mais próximo da vida das pessoas, aonde você me levaria? A pergunta me silenciou por um momento, porque eu sabia que o ponto para onde iríamos em seguida não deveria ser um lugar bonito para fotos ou um restaurante feito para turistas. Então respondi: se vocês estiverem realmente prontas, quero levá-las para conhecer uma pessoa. Ela não é uma chefe famosa, não tem um restaurante luxuoso, não tem menu em inglês, nem mesmo uma placa bem desenhada, mas na minha opinião, ela é uma das pessoas que mais preserva o coração da comida brasileira. Saímos do centro de São Paulo em direção a um bairro antigo à beira de um rio em uma cidade próxima, que ainda preservava o cheiro de casas antigas, mercados comunitários e um ritmo mais lento do que na cidade. À medida que o carro passava pela linha de prédios altos, os sons da beira da estrada mudavam. Mais árvores, casas de madeira apareciam periodicamente. O vento que entrava pela janela trazia cheiro de água, terra e uma fumaça suave da cozinha de alguém. Ninguém falava no carro, mas eu sabia que todos sentiam algo semelhante. A grande cidade estava se afastando, e o que estava surgindo em seu lugar era um mundo que não tentava se exibir. Um mundo que existia pelo hábito, pela paciência e por fazer a mesma coisa com o mesmo coração todos os dias. Nosso destino era um beco estreito que levava a uma casa de madeira, cuja área frontal era uma pequena barraca. Havia 2 mesas baixas, 3 ou 4 cadeiras de plástico e cestas de vegetais locais apoiadas no poste. O cheiro de pimenta, limão e vegetais cozidos quentinhos nos atingiu antes mesmo de sairmos do carro. Virei-me para dizer a todos que ali era a casa de Dona Yara, de 82 anos. Ela vendia molhos de pimenta com vegetais cozidos e fazia pequenas comidas caseiras há mais de 50 anos. Fátima olhou para a casa de madeira à sua frente em silêncio. Não havia ironia, nem o sorriso frio da primeira noite, mas ainda havia algo em seu olhar que parecia perguntar o que tanto um lugar tão simples poderia esconder. Dona Yara estava sentada em uma cadeira de madeira baixa sob o beiral, usando uma blusa simples e uma saia estampada antiga. Suas mãos eram enrugadas, mas se moviam com surpreendente agilidade. Ela estava mexendo delicadamente um pote de molho de pimenta à sua frente com uma pequena colher. Ao me ver, ela sorriu largamente, como uma pessoa do interior que não precisa de razões complicadas para receber alguém. "Trouxe minha filha?" Ela perguntou com uma voz carinhosa,
como se nos conhecêssemos há muito tempo. Cumprimentei-a respeitosamente e apresentei brevemente as convidadas da Arábia Saudita que queriam realmente aprender sobre a comida brasileira e pensei nela primeiro. Dona Yara não demonstrou o menor entusiasmo com as palavras convidadas estrangeiras ou pessoas ricas. Ela apenas assentiu, sorriu e disse: "Então, provem a comida de casa. Eu não tenho coisas caras, minha filha, só molho de pimenta e legumes para provarem o gosto da mão de uma velha." Aquela frase era muito simples, mas fez todos se calarem sem que ninguém combinasse. Na esteira estendida na frente da casa, Dona Yara lentamente colocou pequenos pratos diante de nós. Havia uma tigela de molho de pimenta, vários tipos de vegetais cozidos, um peixe frito pequeno, ovo cozido e arroz branco quente. O cheiro que subia da tigela de molho de pimenta não era um cheiro que nos atacava com agressividade, mas um cheiro profundo do moedor de pedra, da pimenta bem torrada e do limão espremido na hora certa. Tudo parecia descomplicado, mas quanto mais se olhava, mais se sentia que essa simplicidade exigia mais experiência do que qualquer receita fixa. Laila foi a primeira a se sentar perto dos pratos. Ela observou os dedos de Dona Yara que arrumavam os vegetais, um por um, com atenção, e me perguntou baixinho: "Há quanto tempo a senhora faz essa comida?" Então perguntei a Dona Yara. Ela riu baixinho e respondeu: "Não me lembro muito bem, minha filha. Desde que meu marido era vivo, desde que meus filhos eram pequenos, desde que minha sogra me ensinava, deve ter passado bem mais da metade da minha vida." Aquela resposta não tinha números, nem palavras bonitas, nem falava de uma receita secreta de 3 gerações, mas era mais sólida do que qualquer propaganda, porque vinha de alguém que dedicou a vida inteira a fazer a mesma coisa com honestidade. Fátima perguntou diretamente: "Quanto custa um kit desses?" Traduzi para Dona Yara, que respondeu imediatamente sem pensar muito: "Se for o kit pequeno, são R$ 25. Se quiser mais peixe, R$ 35. Quando traduzi de volta para o árabe, a respiração de Fátima quase engasgou. Ela olhou para os pratos à sua frente e para as mãos de Dona Yara, que ainda arrumavam mais 2 ou 3 vegetais. Em seguida, ela perguntou novamente, como se não acreditasse que tinha ouvido corretamente: R$ 35? Ela disse lentamente: "Tudo isso, todo esse tempo, toda essa experiência, todo esse sabor acumulado por décadas, por esse preço?" Traduzi para Dona Yara, que riu como quem não entendia porque a pergunta era tão séria. "É o que o pessoal daqui pode pagar, minha filha." Ela respondeu: "Por que eu venderia mais caro? Aí eles não teriam o que comer direito." Aquela resposta foi como um soco que não usou muita força, mas atingiu o ponto mais preciso. Fátima ficou em silêncio por um longo tempo. Sua expressão não era de pena, mas de confusão de alguém cujo sistema de pensamento inteiro começava a ser abalado. Ela cresceu em um mundo onde o valor era medido pela raridade. Quanto mais difícil de acessar, mais valioso. Mas a idosa à sua frente passou metade da vida mantendo um padrão de igualdade, não para vender aos mais especiais, mas para que as pessoas comuns ainda pudessem comer bem todos os dias. Amira ainda não tocou na comida imediatamente. Ela sentou-se observando Dona Yara em silêncio, como se estivesse procurando algo que não tinha a ver com o molho de pimenta. Dona Yara também a olhou lentamente. O olhar da idosa e o da mulher que guardava uma tristeza profunda se encontraram por mais tempo que o normal, antes que a dona dissesse baixinho: "Você está pensando na sua mãe, não está, minha filha?" Senti como se o ar ao redor parasse por um momento. Amira ergueu a cabeça imediatamente. Sua expressão mudou visivelmente. A quietude que ela usava para se proteger por todos aqueles dias se desfez naquele instante. Ela não respondeu imediatamente, mas seus olhos ficaram vermelhos, como se a pergunta tivesse tocado uma ferida escondida por muito tempo. Traduzi as palavras de Dona Yara para ela novamente, lentamente, embora eu soubesse que ela havia entendido imediatamente, mesmo sem precisar tradução. "Eu vejo sim", Dona Yara continuou. "Quem come e olha para longe, não olha só para o sabor. Está sempre procurando alguém que uma vez lhe deu carinho." Quase não quis traduzir aquela frase,
porque era profunda demais para ser apenas uma fala comum. Mas quando a transmiti, Amira levou a mão aos lábios, como se tentasse conter algo. Seus olhos tremeram de uma forma que nunca vi antes, desde que nos encontramos. Minha mãe, ela disse lentamente, depois de um longo silêncio, nunca fez comida cara, mas toda vez que ela cozinhava, eu sentia como se a casa inteira ficasse mais quente. Sua voz foi diminuindo. Depois que minha mãe se foi, viajei e comi pelo mundo todo. Pensei que se eu comesse as coisas mais boas, mais caras, mais complexas, talvez eu encontrasse algo parecido com aquele sentimento novamente. Mas nunca, nunca nem um pouco. Ninguém se mexeu. Fátima abaixou a cabeça. Nora ficou em silêncio. Laila segurava a colher suspensa no ar, como se não ousasse fazer barulho para não perturbar aquele momento. Dona Yara lentamente estendeu sua mão enrugada e tocou levemente o dorso da mão de Amira e disse com uma voz que não tentava consolar, mas que consolava mais profundamente, porque o que você procura não é o sabor da comida, minha filha. São as mãos da sua mãe que estão na comida. Traduzi aquela frase com a voz mais baixa de todas as vezes. E assim que a tradução terminou, as lágrimas de Amira escorreram em silêncio. Não houve soluços nem choro violento. Apenas lágrimas escorrendo continuamente de alguém que tentou ser forte por tempo demais. Todas nós apenas ficamos ali sentadas, deixando o silêncio cumprir sua função. Porque às vezes, a verdade mais profunda não precisa de mais explicações. Fátima foi a mais abalada visivelmente, depois de Amira. Ela olhou para os pratos de molho de pimenta à sua frente novamente, com um olhar completamente diferente. Gastei tanto dinheiro com comida, ela disse baixinho, como se estivesse confessando a si mesma. Mas nunca pensei que o que pode fazer alguém chorar talvez não seja o preço ou a perfeição, mas o amor que ainda está nas mãos de alguém. Ninguém respondeu, porque aquela fala já era a própria resposta. E naquela tarde, em meio à casa de madeira antiga, ao cheiro de molho de pimenta, vegetais cozidos e ao som do vento passando pelo telhado, 14 mulheres de um mundo que acreditava que o dinheiro podia definir o valor de tudo, começavam a aprender pela primeira vez que algumas comidas não são lembradas por serem as mais deliciosas, mas porque alguém as fez para nós com todo o coração. E mesmo que essa pessoa já tenha partido, seu amor ainda permanece neste mundo, através das mãos de outros, através de sabores simples e através de um carinho que o dinheiro jamais poderá comprar de volta. Depois daquela tarde na casa de Dona Yara, ninguém no carro disse nada por um bom tempo. O silêncio parecia mais pesado, mas não um peso opressivo. Era o peso de algo que começava a se assentar no coração, camada por camada. As palavras de Dona Yara ainda pairavam no ar, não desaparecendo facilmente, especialmente a frase de que o que Amira procurava não era o sabor da comida, mas as mãos de sua mãe que estavam na comida. Aquela frase não afetou apenas Amira. Foi como uma pedra caindo na água e as ondas se espalhando lentamente para todos. A luz do fim de tarde começou a diminuir quando voltamos para perto da cidade. Pensei comigo que, se quisesse levar-las à essência da comida brasileira, não poderíamos parar apenas nas barracas de rua, na feira livre ou nos pequenos pratos na frente de uma casa, porque tudo isso, por mais verdadeiro e bonito que fosse, ainda era comida que, de alguma forma, era vendida. Mas o que há de mais profundo na cultura gastronômica do Brasil não está apenas no sabor ou na habilidade. Está na casa, na mesa onde a família se reúne, na pergunta simples "já comeu?", nas mãos que sempre servem os outros antes de si. Então decidi ligar para Dona Yara novamente, pedindo para voltar à sua casa à noite, se não fosse incômodo para ela. Eu queria levar todo o grupo para um jantar o mais simples possível em sua casa, sem preparativos especiais. Dona Yara ficou em silêncio por um momento antes de rir baixinho e responder: "Se for para jantar na casa de uma velha, o que pode ter de luxo, minha filha? Só coisas simples de casa, mas se elas não se importarem, pode trazê-las." Aceitei imediatamente, sem saber que aquela frase simples se tornaria a última porta desta jornada. Quando o carro virou novamente no mesmo beco, o céu do fim de tarde havia se transformado em um laranja suave. A casa de madeira de Doyen
Parecia mais acolhedora do que a tarde, com a luz amarelada filtrando-se pelas janelas. O cheiro de arroz recém-cozido pairava no ar antes mesmo de sairmos do carro. Havia o cheiro de omelete recém-saída da frigideira, de peixe frito, de um caldo suave e de um molho de pimenta picante, mas estranhamente familiar. Olhei para elas uma por uma. Ninguém disse aqui de novo? Ninguém fez cara de desconforto como na primeira noite. Todas saíram do carro mais devagar, como se sentissem que aquele espaço à sua frente não era apenas a casa de uma senhora idosa, mas um lugar onde deveriam entrar com silêncio e respeito. Dentro daquela casa, havia uma mesa de madeira baixa e antiga. O chão era de madeira, polido pelo uso prolongado. Na parede, havia fotos antigas de família em uma moldura, um pequeno relógio e uma imagem de Nossa Senhora com flores de jasmim à frente. Tudo era tão simples, que quase não havia o que comentar, se medido pelos padrões de luxo. Mas ao estar ali de verdade, havia algo que nenhum hotel 5 estrelas do mundo poderia oferecer. A sensação de que aquela casa havia passado por manhãs comuns, por doenças, por esperar alguém voltar do trabalho, por muitas risadas e lágrimas. E aquele jantar não era uma exibição, mas a vida real que ainda respirava. Dona Yara cumprimentou a todos com um sorriso e disse: "Esta refeição não tem nada de especial, minhas filhas. Comam como os velhos comem." Na mesa, havia apenas um caldo de galinha suave, ou tofu com carne moída, trocado por frango conforme as restrições das convidadas, peixe frito, ovos mexidos quentinhos, uma pequena tigela de molho de pimenta, vegetais cozidos, arroz branco e frutas já cortadas em um prato. Não havia pratos de porcelana caros, nem taças de cristal, nem iluminação especial, nem decoração para fotos bonitas. Mas parecia estranhamente completo, como se a comida não tivesse sido feita para alguém admirar, mas para alguém se saciar e acalmar o coração. Elas sentaram-se ao redor da mesa, um pouco desajeitadas no início, pois não estavam acostumadas a comer na casa de estranhos assim. Dona Yara, porém, tornava tudo incrivelmente fácil. Ela não proferiu longas palavras de boas-vindas, nem fez perguntas que as deixassem tensas. Apenas servia o arroz lentamente para cada uma, perguntando quem comia pimenta, quem queria mais omelete, quem queria mais um pouco de caldo quente. Sua atitude não era diferente da de uma mãe ou avó em qualquer casa brasileira. E foi isso que, lentamente, criou uma sensação estranha em toda a sala. A sensação de que elas não eram convidadas VIP, não eram pessoas importantes de famílias multimilionárias, mas estavam sendo alimentadas como seres humanos que mereciam comer bem. A Mira foi a que mais mudou visivelmente quando os pratos começaram a ser servidos. Ela recebeu a tigela de caldo de galinha das mãos de Dona Yara com cautela, observou o vapor subir da tigela com um olhar vazio por um momento antes de tomar um gole lentamente e colocar, lá em silêncio. Ninguém lhe perguntou nada, mas eu vi claramente que seus olhos haviam mudado. Não eram mais os olhos de alguém que estava avaliando o sabor, mas como alguém que estava entrando em um quarto antigo em seu próprio coração. Um quarto que estava fechado há tanto tempo, que até o próprio dono quase havia esquecido que ele ainda existia. Ela levou uma pequena porção de omelete à boca e ficou ali, imóvel. Eu vi seus dedos apertarem levemente a colher, como se estivesse tentando sustentar algo que tremia por dentro. Então, ela lentamente colocou a colher, respirou fundo e ergueu os olhos para Dona Yara. "Não é como a comida da minha mãe", ela disse lentamente, com a voz ligeiramente trêmula, "mas a sensação ao comer é a mesma." A sala ficou em silêncio absoluto. Dona Yara não perguntou mais, não consolou, não se apressou em tocar naquele sentimento. Ela apenas olhou para a Mira com o olhar caloroso de uma idosa que sabe deixar as memórias agirem por si mesmas. "Quando eu era criança", a Mira continuou, como se estivesse em seu próprio mundo, "nunca pensei que a comida de casa teria valor. Minha mãe fazia as mesmas coisas para comer repetidamente. Arroz, sopa, frango, aquelas coisas simples. Eu sonhava que, quando crescesse, comeria as coisas mais caras do mundo e não teria que me prender ao comum. Mas depois que meus pais se foram,
percebi que o que eu chamava de comum naquela época era o maior luxo que a vida já me dera. Não houve soluços, nem choro violento, mas suas lágrimas escorriam lentamente, de uma forma que fazia as pessoas ao redor sentirem a dor, sem precisar de explicação. Fátima estava sentada em silêncio. Rain lentamente dividiam o peixe para todos com naturalidade. De repente, vi algo se quebrar claramente em seus olhos. Não era arrogância, mas a casca dura de alguém que havia usado o caro para fechar alguma lacuna em sua vida. Gastei fortunas com comida, Fátima disse baixinho, mas ninguém me servia arroz antes de si mesma há muito tempo. Ela riu baixinho, com amargura. Na minha casa, tenho chefes, empregadas, mesas muitas vezes maiores do que esta, pratos mais caros do que toda esta casa junta. Mas não tenho certeza se alguém já me olhou com o olhar com que a dona está nos olhando agora. Aquelas palavras fizeram Nora abaixar a cabeça. Ela mexeu o caldo levemente com a colher antes de dizer, sem olhar para ninguém, construí hotéis a vida toda. Ensinei os funcionários a sorrir no ângulo certo, a andar na distância certa, a colocar os pratos na posição certa. Pensei que aquilo era a hospitalidade perfeita. Mas esta noite, só agora entendi que a verdadeira hospitalidade não começa com padrões. Começa com o desejo de fazer a pessoa à sua frente se sentir confortável. Ela ergueu os olhos para Dona Yara e disse ainda mais baixinho, e coisas assim não se aprendem apenas em um manual. Laila, que havia ficado em silêncio por mais tempo, lentamente baixou a colher. Ela olhou para o omelete à sua frente como se fosse a lição mais profunda que já havia recebido. Sempre pensei que cozinhar era para provar a habilidade do cozinheiro, ela disse. Mas agora sei que a grande comida talvez não seja a que diz olha como sou bom, mas a que diz coma, quero que você se sinta melhor. Em seguida, ela sorriu levemente, como alguém que acabara de aceitar uma verdade. Estudei por muitos anos, mas o omelete e o caldo nesta mesa me ensinaram mais do que eu pensava. Dona Yara ouviu minha tradução e riu baixinho, com um pouco de vergonha. A gente velha, ela suspirou, só sabe fazer comida simples de casa. Mas quanto mais ela dizia isso, mais todas nós sentíamos o peso do que estava diante de nós. Porque as coisas mais grandiosas em grande parte da cultura gastronômica brasileira geralmente não são anunciadas como grandiosas. Elas se escondem na simplicidade que é repetida diariamente, a ponto de quem as tem por perto poder, por descuido, esquecer seu valor. Aquele jantar passou lentamente. Ninguém tinha pressa. Ninguém pegou o telefone para tirar fotos. Ninguém falou de preços. Ninguém perguntou de onde vinham os ingredientes, se eram premium ou não. Havia apenas o passar dos pratos, o servir do arroz, a pergunta uns aos outros se queriam mais, e silêncios periódicos que estavam cheios de mais sentimentos do que palavras. Eu observava aquela cena e sentia como se estivesse vendo algo mais raro do que a riqueza acontecer diante de mim. Era o momento em que todo o grupo concordava em despir temporariamente seu status social e voltava a ser apenas filhas, mulheres, seres humanos, que ainda precisavam de carinho como qualquer outra pessoa. Antes de voltarem, Amira cumprimentou Dona Yara com um aceno respeitoso por mais tempo do que jamais havia feito com qualquer pessoa durante toda aquela viagem. As lágrimas em seus olhos ainda não haviam secado completamente, mas seu rosto estava estranhamente sereno. Hoje não encontrei apenas comida brasileira, ela disse lentamente, depois que eu ajudei a traduzir. Encontrei um sentimento que pensei que nunca mais encontraria. Dona Yara acariciou sua cabeça levemente, como se estivesse fazendo com uma filha ou neta de verdade, e respondeu apenas, o carinho não desaparece facilmente, minha filha. Se a gente já o recebeu de verdade, um dia a gente lembra o caminho de volta para ele. No caminho de volta ao hotel, ninguém disse mais nada, mas o silêncio daquela noite não era em nada como o silêncio da primeira noite, porque a primeira noite foi o silêncio do desprezo, e esta noite era o silêncio do despertar. E naquele silêncio, todas elas provavelmente entenderam que o verdadeiro luxo não é a mesa mais cara, não é o chefe mais famoso, não é o ingrediente mais raro,
mas é ter alguém em uma cozinha pequena, preparando uma comida simples e esperando apenas que quem está ali para comer se sinta satisfeito, tranquilo e que não está sozinho neste mundo. A manhã em que elas partiriam do Brasil chegou mais rápido do que eu pensava. O aeroporto de Guarulhos ainda estava iluminado, calmo e cheio de pessoas como sempre, mas as 14 mulheres que estavam diante de mim não eram o mesmo grupo da primeira noite. Suas roupas, joias e status ainda eram os mesmos, mas algo em seus olhos havia suavizado, se aprofundado e se calado, como se tivessem acabado de passar por uma porta dentro de si mesmas. A Mira foi a primeira a se aproximar de mim. Ela me cumprimentou com um aceno respeitoso, lentamente, e disse com uma voz calma, mas firme, que a vida inteira havia pensado que o luxo era o que tinha o preço mais alto. Hoje, ela acabara de aprender que o verdadeiro luxo é ter alguém que cozinha para você com amor, sem precisar provar nada. Fátima estava ao lado e disse baixinho que, ao voltar, ela começaria a ir para a cozinha com as próprias mãos, pelo menos uma vez, não para se exibir para ninguém, mas para entender por que a comida simples em uma pequena casa brasileira a havia abalado mais do que todos os jantares caros que já havia comido. Nora e Laila não falaram muito, mas eu via claramente que estavam levando algo de volta. Não eram lembrancinhas, nem fotos, mas um novo padrão em seus corações. Um padrão que não media mais o valor pela reputação, preço ou imagem, mas pelo carinho, honestidade e o calor que a comida pode realmente dar a um ser humano. Quando chegou a hora de se separarem, observei-as passar uma a uma pela porta de imigração e entendi, finalmente, que o Brasil não as mudou com grandiosidade, mas as mudou com as coisas mais simples. Ou seja, a comida feita com o coração. E essa sim é a verdadeira riqueza, que dinheiro algum no mundo pode comprar.